Olá, bom dia a todos. Eu sou Desirê Bowman, sou juíza vice-diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Gostaria de dar as boas-vindas a todos ao nosso ciclo de estudos sobre audiências telepresenciais, segunda parte, que hoje contará com a palestra do desembargador Amarildo Carlos de Lima. No evento anterior, como já mencionado pela desembargadora Tereza Regina Kotoski, a pandemia Covid-19 é atualmente considerada uma das maiores catástrofes de saúde do nosso século. E ela tem impactado de uma forma negativa, tanto na saúde das pessoas, como também na consecução de suas aspirações, na economia e na realização de suas atividades. E o Poder Judiciário, ele também está impactado por isso, porque se viu prejudicado com o andamento normal de suas atividades. E agora está com essa missão de conciliar as questões de saúde com o funcionamento do Poder Judiciário em si. Então, nós estamos estudando, já faz, desde o início da pandemia, o próprio Poder Judiciário tem lançado diversos atos de regulamentação sobre como nós podemos viabilizar, da melhor forma possível, esta prestação jurisdicional. Particularmente aqui em Santa Catarina, os juízes já estão na escola judicial há mais de 40 dias debruçados sobre questões envolvendo direito processual e direito material decorrentes da pandemia, e verificando como nós podemos continuar dando essa prestação jurisdicional célere, né, e a prestação jurisdicional efetiva, e assegurando o funcionamento das instituições, mesmo na época da pandemia, buscando, como antes dito, e isso nunca deixa de ser uma preocupação, conciliar as questões de preservação de saúde da população com o funcionamento da jurisdição. Um dos caminhos que tem se apresentado é o das audiências telepresenciais. Este é um caminho muito interessante para a nossa jurisdição, porque ele atende perfeitamente esse escopo de conciliação, que é o que nos interessa. E eu, particularmente, como juíza, sou juíza há 24 anos, estou muito otimista com relação às audiências telepresenciais. É óbvio que a audiência presencial sempre causa nos magistrados, nos operadores, nos advogados, né, aquela familiaridade, a sensação de controle com algo que nós estamos acostumados há muitos anos a fazer. Mas, nessa realidade que nós vivemos, a audiência telepresencial, ela também oferece uma alternativa. E eu tenho certeza do seu sucesso por conta de que nós temos um corpo de juízes e advogados preparados, competentes, técnicos, sendo que a mudança no sistema, ela não trará prejuízos, né, à jurisdição, muito pelo contrário, será uma nova alternativa. Penso que o Poder Judiciário nunca mais, e a jurisdição nunca mais, serão as mesmas depois dessa pandemia e da audiência telepresencial. Mas, para aprofundar mais esse assunto, né, e inclusive pontuar sobre a necessidade de essa mudança de cultura, que já o Dr. Giovanni Olson falou na palestra anterior, nós temos hoje aqui o desembargador do nosso TRT-12, Amarildo Carlos de Lima. Vou ler o currículo do desembargador Amarildo. Desembargador Amarildo é paranaense de Ponta Grossa e atuou como advogado e servidor público na Justiça do Trabalho em Mafra. Em 1990, desembargador Amarildo foi aprovado em 3 concursos para juiz do trabalho, em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, tendo optado pelo Tribunal Catarinense. Como juiz, desembargador Amarildo atuou em cidades como Joinville, Jaraguá do Sul, Porto União, São Bento, além de Florianópolis. Ele é desembargador do TRT desde o ano de 2012. Bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. É especialista em processo do trabalho pela Faculdade de Direito de Joinville e mestre em Ciências Jurídicas pela Univale. É professor convidado do curso de pós-graduação em Direito do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, Faculdade Sejusc. Eu gostaria de dar as boas-vindas para o desembargador Amarildo e passar a palavra ao mesmo. Ok.
Obrigado, Zirê. Bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço o gentil convite da Escola Judicial. Esse tema que nos é dado é um tema latente, né? Temos muitos desafios à frente e, como já dito, esse é a continuidade do trabalho, um ciclo que foi iniciado inicialmente com o Dr. Giovanni, que palestrou anteriormente e que eu recomendo que todos assistam também. Foi uma grande exposição do colega Giovanni, muito didática, então eu recomendo que realmente assistam. E eu farei alguma exposição aqui com o panorama chamado regional, né? Ele fez uma exposição no âmbito nacional e mesmo até alguma entrada no âmbito internacional, e eu tratarei então dessa questão no âmbito regional. E depois, isso não haverá participação do público externo, né, mas só para esclarecer, teremos então uma atividade interna da nossa escola judicial com o EJUD. Isso apenas para nos situarmos aonde nós estamos em termos de tempo, espaço e atividade acadêmica da escola judicial. A escola, então, me pediu, num primeiro momento, que passasse alguma coisa em termos de conteúdo programático para que fosse, inclusive, inserido nos certificados daqueles que estão nos assistindo, a quem eu saúdo e agradeço a audiência. Bom, eu tentando ser minimamente didático, então eu fiz um apanhado de ideias ao que chamei de conteúdo programático, tentando estabelecer uma mínima didática nesse nosso desenvolvimento. Então, eu tive a ousadia, vamos assim dizer, de estabelecer como sendo a nossa atividade aqui um modelo para as audiências telepresenciais no TRT de Santa Catarina, que nós sabemos vem desaguar na portaria da Corregedoria, portaria 01 da Corregedoria, tratando das audiências telepresenciais. Dentro disso, então, eu pretendo tratar justamente da transição das audiências trabalhistas presenciais para as audiências trabalhistas telepresenciais, que é o nosso grande desafio do momento. Desdobrando o assunto, pensamos que temos um novo paradigma, né, uma mudança de um modelo mental, como já referido anteriormente. Temos que resgatar conceitos como cooperação, lealdade e boa-fé processual, tornar isso minimamente efetivo para termos a realização dessas audiências. E, por último, então, entraremos nos aspectos da portaria da Corregedoria Regional 01, de 7 de maio de 2020, e o procedimento das audiências telepresenciais. Então, tentando desenvolver o assunto, o que nós temos? Nós temos hoje a necessidade da transição das audiências trabalhistas presenciais para as audiências telepresenciais. Isso não é nem mesmo um ato de vontade da Corregedoria, mas sim uma necessidade e uma imposição que vem das corregedorias superiores, né, dos órgãos superiores de regulamentação das nossas atividades. Ou seja, não podemos parar, a nossa atividade precisa ter continuidade e, para tanto, nós temos que desenvolver aqui um sistema de audiências trabalhistas telepresenciais, considerando audiências iniciais, onde, de regra, não ocorrem atos de produção de prova propriamente ditos, atos orais, pelo menos de produção de prova, e as audiências telepresenciais, aonde nós temos o maior problema. Primeiro, nós vivemos um ambiente de pandemia, me parece que o negacionismo não é o melhor caminho neste momento,
E, com base nisso, nós temos que procurar alternativas, né? Então, reconhecida a pandemia, hoje temos, pelos últimos números, 25, 26 mil vidas perdidas em função dessa pandemia, mas a necessidade de continuarmos com as nossas atividades. Então, aí nasceu a necessidade de buscarmos essas audiências telepresenciais, ou seja, um modelo de audiências telepresenciais para que pudéssemos não ficar parados, né? Porque, obviamente, ainda que haja um movimento de resistência inicial a essas audiências, e isso é reconhecido, ainda que existam dificuldades, considerando aquele modelo que até então nós tínhamos como único, pelo menos na Justiça do Trabalho, que eram as audiências presenciais, nós temos que buscar alternativas, temos que seguir com as nossas atividades, sob pena de, quando tivermos o retorno da normalidade, o novo normal, como hoje se tem dito, né? Se tem apregoado como um novo normal, nós sejamos atropelados pelos acontecimentos. E mais que isso, muitos já dizem, e eu também não tenho por que discordar, que não seremos os mesmos. Certamente teremos muito do aproveitamento desses atos telepresenciais nesse momento e produziremos prova via telepresencial. As audiências iniciais, os sejusques, eu tenho certeza que nunca mais serão as mesmas, né? Porque, se pensarmos bem, não há justificativa para termos audiências iniciais, deslocamento de várias pessoas até o fórum trabalhista, né, para termos aí um desenvolvimento de uma negociação para termos a entrega da defesa, da contestação, das contestações, o que hoje, na verdade, já ocorre via online, no PJE, e ali se resume a negociação, com deslocamento de pessoas vinda de lugares distantes, quando poderiam estar em diversos lugares, inclusive no escritório dos seus advogados, e o juiz, acredito que o melhor lugar para isso seria justamente na vara do trabalho, juntamente com um assistente de audiência, e negociando essas atividades. Então, dada essa necessidade de continuidade das nossas atividades, é que, então, pensamos em desenvolver, e tivemos que desenvolver, na verdade, esse modelo de transição das audiências trabalhistas para as audiências telepresenciais. Dentro dessa ótica, então, nós pensamos para termos a elaboração de uma norma inicial mínima para que esses atos fossem realizados, nós pensamos alguns aspectos que impactariam esse nosso ato de regulatório, por assim dizer, das audiências telepresenciais. É interessante, né? Porque quando eu fui eleito para corregedor, eu jamais imaginei, a administração toda, não só do nosso regional, mas qualquer administração eleita, jamais imaginou que se teria contato com pandemia. Ninguém estava preparado para o enfrentamento de uma pandemia, que é uma situação totalmente atípica. Isso, claro, nos atropelou, exige iniciativas, exige inovações, né? E é justamente o que nós temos tentado fazer, porque quem imaginava enfrentar uma pandemia? A pandemia é uma coisa que eu, pelo menos, estudei essa questão lá no ginasial, e depois só fui ter um novo contato em termos de vestibular, e
daí em diante nunca mais se ouviu falar e nem se esperava, né, uma situação dessas. Mas, enfim, é a realidade que nós temos e estamos trabalhando para que possamos minorar os efeitos no nosso mundo jurídico, no nosso processo de trabalho. Afinal de contas, estamos dentro de um ramo da justiça social, onde aqueles praticamente excluídos da vida social, aqueles menos afortunados na vida social, são os que sentem os maiores efeitos. Então, feito esse introito necessário, né, o que nós temos? Nós temos hoje uma portaria aqui no nosso estado que tenta regulamentar essas questões da audiência telepresencial. Como eu disse, resistências iniciais são normais, né? E eu até relato aqui um caso interessante, porque às vezes a resistência é pela simples resistência, é por si só, pelo ato de resistir, né? O que não faz muito sentido. E eu lembro que, ainda no processo físico entre nós aqui, uma época foi sugerido que se utilizassem folhas diferentes para os atos processuais dentro do processo. Eu lembro que era uma folhinha azul, né? Olha, isso aqui, de repente, como sugestão, né? De repente, para audiência, para ficar mais fácil a visualização, para a sentença, né? Para ficar mais fácil a visualização, isso aqui pode ser útil no processo. Eu lembro que, no primeiro momento, eu achei aquilo, de certa forma, ridículo. Digo, agora nós vamos ter um processo colorido. E repeli desde logo, digo, não, deixa isso aí de fora, isso aqui, para mim, não tem efeito. Bom, passado o tempo, até acho que mudando de unidade, me deparei com vários processos onde tinha aquela realidade, né? E então eu vi que a minha resistência inicial era uma resistência por si só, pela simples resistência. E hoje nós temos que tomar o cuidado para não agirmos da mesma forma, que não é uma coisa muito inteligente nem muito razoável, né? A resistência por si só, ou seja, não darmos nem a possibilidade de tentarmos e simplesmente nos opormos, como oferecermos uma resistência, como se isso fosse, desde logo, uma coisa negativa ou uma coisa impossível. Hoje, nós temos tecnologia necessária para produzirmos essas audiências telepresenciais, já fazíamos a coleta da prova por precatória, melhor dizendo, por precatória pela via telepresencial, já estávamos fazendo, e em outros ramos do judiciário, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, nós temos as audiências gravadas, né? Ou seja, é uma forma também da produção do ato de forma telepresencial. Bom, mas então o que consideramos para tentarmos produzir uma norma minimamente palatável que redundou no provimento CR 01 da Corregedoria do Trabalho do Estado de Santa Catarina. Bom, primeiramente, consideramos, quando pensamos na portaria, e aqui vai um agradecimento a todos aqueles que colaboraram, o juiz Nakajo colaborou, o meu pessoal da assessoria, o pessoal do CETIC, né, porque tem muitas questões técnicas que nós não dominamos e corremos o risco de cometermos alguns pecados que podem ser mortais, né, nessa área da tecnologia. Então, consideramos, primeiramente, um aspecto de impacto externo. O que seria esse aspecto externo? Ou seja, considerando OAB, advogados, né, que são os usuários externos, né, do nosso processo, partes, testemunhas, Ministério Público do Trabalho, né, e também considerando a existência ou não de tecnologia da informática e infraestrutura. Isso num primeiro aspecto externo. Migrando para o nosso aspecto interno da nossa realidade, nós temos
impactados com essa nossa portaria, o público voltado aos juízes, né, que são os operadores primeiros das audiências telepresenciais, serão, né, já estão sendo e serão os primeiros agentes desses atos telepresenciais, os juízes, os desembargadores, que serão, de certa forma, impactados também, porque passando o ato a ser gravado, ele muda o seu perfil, muda o seu paradigma, o seu modelo, que teremos, então, que enfrentar uma situação que vínhamos discutindo há mais de 10 anos, com a degravação das audiências, e, em face da pandemia, fomos atropelados, literalmente, para desistirmos de uma vez, porque não encontramos sistemas confiáveis e suficientes para a degravação de audiências, né, de áudios, de gravação de áudios, e temos, então, que levar esses atos nem sempre com a transcrição em ata, porque nós deixamos livre, depois vamos entrar nisso, nós deixamos em livre a transcrição em ata ou não, de acordo com a possibilidade do juiz e de acordo com o seu domínio das ferramentas, né, e para ser feita a transcrição, em ata. Então, isso é uma questão que vem posteriormente, vamos voltar a ela. A questão dos servidores, o impacto de secretaria, que é um impacto grande e que não pode ser desconsiderado, e aí entra justamente no modelo, no formato das nossas audiências telepresenciais, e também a questão da tecnologia, da informática, que felizmente nós temos condições para tanto, e infraestrutura. Dentro desses modelos de audiência telepresencial, desses modelos de audiências telepresenciais, nós discutimos, pensamos em vários modelos. Voltamos a discutir alguns modelos com os nossos pares lá no primeiro grau, né, com os nossos juízes do primeiro grau, com servidores, com o pessoal de informática, sendo que o modelo adaptado ou colocado na portaria, poderíamos classificar como sendo um modelo com o sistema de átrio. Ou seja, nós teremos uma sala de audiência e teremos uma sala de espera, um átrio de espera, onde serão colocadas as pessoas, todas que terão audiência naquele dia, que irão adentrando a esse átrio na medida que vai chegando o horário da sua audiência, e serão convidados, então, a compor a sala de audiência. Esse é o modelo adotado. Existem outros modelos sugeridos e discutidos. Ainda esta semana ficamos algumas horas discutindo esse modelo, que se chama modelo com sistema de múltiplas salas. Sistema de múltiplas salas, ou seja, cada audiência teria uma sala separada enviada para as partes interessadas, que tem pontos positivos e tem também alguns problemas, que é justamente o problema de que, se você não dirige a pessoa para um endereço único inicialmente, isso pode se perder, né? As pessoas podem se perder, informado um endereço errado pode resultar em declaração de revelia, né? Isso pode trazer prejuízos, enfim, situações que ninguém gostaria. Agora traz pontos positivos, como tive a oportunidade de ver ainda ontem. Ou seja, esse é um processo, na verdade, de amadurecimento. Nós estamos amadurecendo. Ontem eu tive a oportunidade de participar da audiência já no sistema telepresencial, em Lages, com o juiz Daniel Lisboa. Verifiquei lá o sistema que ele está usando. Não são sistemas excludentes de forma alguma, né? Porque um apenas cria uma sala, um átrio, um saguão, e o outro já remete diretamente para a sala de audiência. Considerados os riscos de um
e de outro, nós optamos por manter como modelo oficial esse do sistema de átrio, né? Mas, como eu disse, os sistemas não são excludentes, apenas um passa por um determinado canal e o outro dirige diretamente à sala de audiência. E ainda estudamos também um chamado modelo com duas opções, que seria um modelo com a opção de átrio e modelo com a opção de múltiplas salas de audiências. Entendemos que esse modelo não seria, nesse momento, razoável, porque nós estamos iniciando um processo de criação. Então, se nós iniciamos um processo de criação com diversas alternativas, nós certamente teríamos a possibilidade de termos mais problemas com o nosso público em geral. E problema aqui significa o quê? Declaração de revelia, correr atrás do processo depois para demonstrar que houve problemas, embora a recomendação da corregedoria seja, de fato, nesse sentido, o máximo de sensibilidade, porque o momento assim exige. Nós estamos, como eu disse, vivendo um momento de criação, temos que entender, partir da boa-fé, né, e entender que isso, de fato, pode ocorrer com as partes que estão do outro lado e que, no primeiro momento, temos que prevalecer a boa-fé. Como eu disse inicialmente lá, nós temos que resgatar o que nós temos como cooperação, lealdade e boa-fé processual, que são conceitos que estão esquecidos, né? Embora lá no Código de Processo Civil, embora na própria CLT nós tenhamos a referência à cooperação, lealdade, boa-fé processual, são conceitos que andam bastante esquecidos, que terão que ser resgatados neste momento. Na verdade, nós não fomos instruídos para um modelo de cooperação. O nosso processo é individualista, desde sempre, desde o mais antigo dos nossos códigos de processo, eles são sempre individualistas. Nós temos lá direito para a prevalência do direito individual, da individualidade. Também na área de processo, até hoje nós não temos um processo coletivo estruturado. Nós temos processo voltado ao individual. Quando migramos para o coletivo, temos enorme dificuldade. E hoje nós temos que desenvolver, e eu lembro até que o colega que me antecedeu, o Dr. Giovanni Olson, utilizou o termo aprendizado coletivo quando falou de um novo modelo mental que nós estamos buscando. Nós temos que buscar esse aprendizado coletivo. Agora, sabemos das dificuldades e sabemos que lá no passado nós não fomos talhados para isso. Nós fomos talhados para um processo que é individual, né? Quando no próprio CPC se tentou criar um modelo de processo coletivo, não foi bem sucedido. Isso foi retirado por forças que eu não sei exatamente qual, ou por mau entendimento, não evoluiu. Bom, mas continuando ainda, teríamos também um modelo para audiências iniciais. Foi sugerido que eu acredito que no futuro teremos um modelo específico para audiências iniciais. Um modelo somente para a instrução, foi sugerido. E um modelo com o conciliódromo. O conciliódromo, que nós sabemos, é onde justamente o juiz, servidores que recebem treinamento para isso, tentam aproximar as partes no sentido de se chegar a um consenso, né? Para resolver a demanda. Como eu já disse há muito tempo no seu trabalho, acordo bom é aquele acordo em que ambas as partes saem meio que não integralmente satisfeitas, né? Ou seja, nessa negociação toda, alguém tem que ceder. E com relação a esse fato, os nossos servidores e juízes ainda de primeiro grau estão sendo estruturados, estão sendo ensinados, assim por dizer, né, desenvolvendo técnicas para que possam aproximar as partes de forma a obter o melhor êxito possível. Inclusive, eu sempre digo que a vantagem dos sejusques é que aquele juiz que está no sejusque não fica vinculado ao processo.
Então, ele pode aproximar as partes, dizendo coisas, inclusive, que não vão tornar suspeito no processo, capaz de se alegar a suspeição, ou seja, não haverá aquele pré-julgamento que ouvimos muitas vezes em sala de audiência, o senhor está pré-julgando. Não. Com relação aos Sejusques e ao que eu acredito que será um novo formato virtual do Sejusque no futuro, não temos essas condições. Bom, mas explicado, então, esse nosso modelo de audiências telepresenciais, vamos entrar no que eu chamo de casuística das audiências telepresenciais. E essas casuísticas de audiências telepresenciais foram tratadas dentro do possível, obviamente, na nossa portaria, na CR1 de maio, agora do dia 7 de maio de 2020. Então, começamos lá. Então, primeiro, com a questão da utilização da ferramenta. Qual a ferramenta? E eu já vi muitos questionamentos. Mas por que não a ferramenta disponibilizada, Cisco, disponibilizada pelo CNJ? E por que a opção pela ferramenta do Hangouts Meet, que nós adotamos ali na nossa portaria? Porque essa ferramenta do Google Meet faz parte do nosso pacote de informática, do nosso tribunal, como de muitos outros tribunais que estão optando pelo uso dessa ferramenta. Então, porque nós já temos à disposição. E essa ferramenta disponibilizada pelo CNJ, ela tem um prazo de validade, que ninguém sabe para onde vai exatamente. E a migração, e são ferramentas muito parecidas, a migração de uma para outra será muito fácil posteriormente. Mas, nesse momento, a realidade que nós temos é o quê? É a utilização de uma ferramenta possível, com prazo de validade, e uma ferramenta possível que nós temos à nossa disposição dentro de um pacote já adquirido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Santa Catarina. Então, e isso para explicar primeiro por que a prevalência dessa ferramenta em detrimento de outras, né, que nós sabemos que existem Zoom, existem outras ferramentas aí que eu não me atrevo a dizer o nome, porque eu já não sei tantas assim, né, mas eu sei que existe essa Zoom, existe o Cisco, e nós optamos, então, pela ferramenta do Hangouts. Por isso, só explicando por que a utilização dessa ferramenta. Isso está no artigo 3º da nossa portaria, né, que na realização das audiências será utilizada a ferramenta de videoconferência Google Meet, Hangouts Meet, cuja sala virtual deverá ser acessada pelas partes. Claro, se nós vamos fazer uma audiência telepresencial, nós temos que criar uma sala virtual endereçando um link e as partes terão que adentrar essa sala virtual, como já vem ocorrendo. Por sinal, como eu disse, ontem ainda participei como ouvinte, né, de uma audiência lá do Fórum de Lages. O juiz Daniel na sua casa, eu aqui em Florianópolis, o advogado, não sei se na sede da empresa, no seu escritório, e o outro advogado também lá, o advogado do autor também lá no seu escritório, que foi o que foi possível verificar naquele momento. Bom, dando continuidade, então, ao que nós procuramos estabelecer dentro da portaria CR01. Um ponto que foi muito questionado, muito debatido, para fazer essa portaria, nós tivemos reunião com OAB, ACAT, IASC, a quem eu agradeço a colaboração, consultamos a Matra, pegamos sugestão, não a Matra como um todo, mas pelo seu presidente, né, dentro do que era possível, coletamos sugestões e foram acolhidas, estão compondo essa portaria. Então, o artigo 4º trata justamente da questão das audiências, da necessidade do requerimento conjunto ou não, né? O requerimento conjunto era defendido para as audiências de instrução, né, telepresenciais, tendo em vista que foi estabelecido pela Corregedoria
geral, que a partir de 26/5, salvo o melhor juízo, haveria então o reinício das audiências de instrução. Então, a OAB, a nossa ACAT, propugnavam por uma audiência em que houvesse o requerimento conjunto das partes, audiências de instrução em que houvesse o requerimento conjunto das partes. Vinha a determinação superior para que fossem reiniciadas. Negociamos, após reuniões de 2, 3 horas de duração, com diálogos muito francos, negociamos e então estabelecemos um período que eu chamei de curva de aprendizado, justamente daquele período 26/5 até 5/6, em que as audiências de instrução deveriam ocorrer com a anuência das partes. Que é o período que estamos vivendo, né? Hoje, 28 de maio, estamos vivendo justamente esse período. É um período de aprendizado, buscando justamente o quê? Uma curva de aprendizado com processos de menor complexidade, para que possamos, a partir, então, do dia 8/6, adentrarmos em processos mais volumosos, em que já tenhamos algum domínio, pelo menos das ferramentas. Esse foi, como eu disse, um limite negociado, inicialmente com a CAT e com a OAB, e me pareceu bastante oportuno, porque é esse momento em que nós estamos aprendendo a fazer essas audiências telepresenciais, que é um mundo novo, né? Temos que nos empenhar, colaborar, para que haja, de fato, esse aprendizado. Porque não sabemos. Hoje até existe a resistência de alguns com relação com essas audiências telepresenciais. Mas eu sei que tem muitos outros que querem as audiências ocorrendo. Tem o relato, inclusive, da nossa ouvidoria, que muitos advogados ligam para a ouvidoria queixando-se da não realização das audiências. Então, nós estamos num momento de transição, onde nós não temos, assim, uma realidade segura, embora haja oficialmente organismos propondo que não ocorram essas audiências telepresenciais, que se evitem essas audiências telepresenciais, nós temos, por outro lado, a realidade que se impõe de muitos, inclusive advogados e partes, que querem a realização dessas audiências. Então, optamos, nesse primeiro momento, por esse período de transição, ocorrendo de seguinte forma: o envio de um link de acesso, que nós, então, estabelecemos lá no artigo 6º da nossa portaria, né? Um link de acesso remetido às partes, para que elas possam, então, adentrar no dia a uma sala especial e a audiência possa ser justificada. Dando continuidade dentro do nosso tempo possível aqui e dentro do que foi, e até para que haja tempo também para a realização de questionamentos que eu sei que virão. No artigo 7º, nós tratamos justamente da realização das audiências e da sua obrigatoriedade. Como eu disse lá inicialmente, nós não estamos fazendo esse sistema de audiência telepresencial por simples querer. Na verdade, primeiro, uma necessidade, que vemos que é uma necessidade. Segundo, que é uma determinação superior, dos órgãos superiores, para que desenvolvamos essas atividades, porque não sabemos até onde teremos essa nossa realidade impeditiva das audiências presenciais. Certamente que todos gostaríamos de estar com nossas atividades que então eram consideradas normais, na rua,
fazendo as audiências, visitando os amigos. Eu mesmo não visito os meus parentes há 3 meses, né? Deixei de fazer algumas viagens para visitação de parentes aí. Todos gostaríamos de voltar à nossa vida normal. Só que, por hora, não é possível. Por hora, o que é possível? Audiências de instrução, né? Telepresenciais. E aí, se você tornar facultativa, pura e simplesmente, essas audiências não vão ocorrer. Eu faço um paralelo com todo o respeito, e até então eu fazia parte da S1, que é a Seção Especializada em Dissídio Coletivo, que facultar aqui a audiência telepresencial, a anuência das partes, é o mesmo que ter lá no dissídio coletivo como um acordo. Nós sabemos que a coisa não acontece, né? Então, me parece que esse também é uma coisa, um ponto fora de cogitação, sob pena de não acontecer, simplesmente não acontecer. Quer me parecer, né? Pelo menos posso estar exagerando. Mas, para isso, nós tivemos o cuidado de, já no artigo subsequente, no artigo 8º da nossa portaria, de estabelecermos que, antes mesmo da audiência ou até o momento do encerramento desta, a parte poderá justificar a sua ausência. Primeiro, artigo 7º, a não participação injustificada na audiência telepresencial terá as consequências que teriam as audiências normais, as audiências presenciais. E não poderia ser diferente, porque senão seria um ato meramente facultativo, como eu disse, possivelmente não ocorreria, nada ocorreria, como aconteceu mais ou menos com o esvaziamento do dissídio coletivo, que é uma outra coisa, mas ocorreu um esvaziamento do dissídio coletivo a partir do dito como um acordo. E já no artigo 8º, então, dizendo que a parte pode justificar a sua ausência antes ou mesmo durante essa audiência, né, sendo parte, testemunha, né, enviando e-mail para a unidade, e essa justificativa vai incluir, inclusive, itens relacionados à tecnologia da informação, ou seja, dificuldade de acesso, internet difícil, que não foi possível manter. Até para minha surpresa, num debate nessa semana aqui, eu pensava que em Santa Catarina nós tínhamos a cobertura integral, tranquila, em todo o estado. Me disseram que não. Me disseram que lá para o oeste nós temos dificuldades com a internet. Quer dizer, isso tudo tem que ser considerado, né, para a realização dessas audiências. Só que uma vez a parte intimada para a audiência, se não comparece de forma injustificada, certamente que tem que sofrer com as consequências que são naturais, como se não tivesse comparecido na audiência presencial, né? Bom, dando continuidade na linha de pensamento da nossa portaria CR-01, né? No artigo 10, nós tratamos a respeito do 8º, nós vamos pular para o 10º aqui. No artigo 10, nós temos a questão da oitiva das testemunhas, que muito tem se falado, coisa e tal, como é que fica, como é que não fica, né? Bom, tivemos a preocupação desde logo de dizer, bom, a oitiva das testemunhas vai observar o rito análogo das audiências telepresenciais. Qual a diferença? Qual a diferença? Que, em vista do isolamento social, nós não teremos numa sala de audiência todos reunidos, né? Não teremos ali necessariamente, né, o advogado, a testemunha, a parte contrária, o advogado da parte contrária, o juiz e as partes, né? Mas essas partes estarão presentes na sala de audiência, na nossa audiência virtual.
e o nosso secretário de audiência, assistente de audiência, ele vai ficar responsável pelo ingresso, saída, reingresso de pessoas, partes e testemunhas para que essa audiência possa ocorrer. Vamos fazer a qualificação, né, o compromisso da testemunha, tal qual ocorre na audiência telepresencial, né, e o depoimento será normal. Aí vem aquelas perguntas tradicionais, mas a testemunha não pode estar sendo instruída ou coisa parecida. Bom, aí nós temos que apelar para cooperação, lealdade, boa-fé presencial. Aí nós temos que dizer que, mesmo nas audiências presenciais, nós sabemos disso, as testemunhas não estão livres de serem influenciadas, livres de serem dirigidas, livres de serem instruídas ao depoimento. Uma coisa é você, como advogado, né, conversar com a testemunha para saber mesmo se ela deve ser ouvida, se ela tem conhecimento dos fatos. A outra é instruir a testemunha, no sentido de você tem que dizer isso, você tem que dizer aquilo ou aquele outro. São coisas totalmente diferentes. Então, mesmo na audiência presencial, essa testemunha não está livre de ser influenciada ou mesmo instruída para que venha a informar, né, fatos neste ou naquele sentido. Então, isso sempre ocorrerá. Poderemos ter algumas intercorrências nesses depoimentos e coleta de prova de testemunho? Podemos, né? Podemos, como teríamos lá também na audiência telepresencial. A possibilidade de intercorrências, pelo menos no primeiro momento, é maior? É maior. Teremos que aprender a trabalhar com essas situações. Outro item que deu muito debate, inclusive quando conversei com o OAB, quando conversei com algumas pessoas, é o parágrafo 3º desse artigo 10, que é a questão de desligar e ligar microfones. Não é? E eu lembro até que tinha alguém que não conhecia exatamente essa ferramenta do Google, e ela dizia o seguinte: não, mas eu, como advogado, vou ter tolhida a minha palavra se me desligarem o microfone. Mas, no sistema atual, então, aquela pessoa que dizia isso não estava bem informada, ou não tinha o conhecimento desta plataforma, ele tinha um paradigma de outra. Nesse sistema, a pessoa pode, a qualquer momento, ligar o microfone. A pessoa que está participando da audiência pode ligar o microfone, pedir a palavra e fazer a sua interferência ali na audiência, naquilo que está sendo colocado. Então, não há violação, a meu juízo, pelo menos, de qualquer prerrogativa de qualquer pessoa, porque todas aquelas que estiverem na sala de audiência terão a oportunidade de falar, né, de dizer alguma coisa a respeito da testemunha, ou mesmo para fazer a contradita. Eu sei que essa pergunta virá, com certeza, a questão da contradita, né? Contradita testemunha, mas como que eu não vou... Bom, no processo de trabalho, nós sempre tivemos uma dificuldade. Primeiro, que as testemunhas não eram arroladas. Então, eu nunca exigi contradita naquele momento de ter testemunha não arrolada, porque eu não sei quem vem de testemunha. Como é que eu vou exigir contradita naquele momento? Me parece que hoje a realidade é a mesma. Salvo aquelas testemunhas arroladas, onde eu já tenho conhecimento prévio, eu, parte contrária, posso fazer a contradita. Se não, eu tenho que ser minimamente, eu como juiz, né, como julgador, como diretor do processo, tenho que minimamente ser razoável e aceitar a contradita, analisar essa contradita, mesmo em momento posterior. E nós sabemos que o depoimento da testemunha, né, tomado naquele momento, ele não é absoluto, o juiz vai ter as suas ponderações. O juiz que tem, como a doutora Desirê diz, tem 26 anos de sala de audiência, sabe muito bem onde está pisando. Né?
Então, ele vai considerar esse depoimento aqui é prestável, imprestável, considerando as demais provas dos autos. Então, exatamente aquilo que já ocorria no mundo presencial, nós teremos também na nossa audiência telepresencial. Outro item levantado, local de oitiva de audiência, está lá no parágrafo 7º desse mesmo artigo 10. Bom, uma coisa é certa, nós colocamos lá, não é impedimento para a colheita da prova o local. Se a testemunha vai estar na sua casa, se vai estar no escritório do advogado, né? Porque eu tenho que partir do princípio da boa-fé, que a testemunha está ali para dizer a verdade, ela vai ser compromissada, vai estar sujeita às mesmas penas anteriormente. Agora, prova testemunhal é sempre prova testemunhal. Né? Se da prova documental nós já temos que ter muito cuidado, muita reticência, vamos assim dizer, ao examiná-la, porque está sujeita à falsidade e tudo mais, com relação à prova testemunhal, nós temos muito maior dificuldade. Né? Porque são o quê? São percepções de fatos ocorridos há 4, 5 anos. Então, por isso que eu sou até avesso quando simplesmente dizemos, não, a testemunha está mentindo. E aí eu vou remeter, e eu lembro que a Matra disponibilizou, uma época, em vídeo, em DVDs, um filme nacional que eu até utilizei há algum tempo com os meus alunos como tarefa de sala de aula, que é muito engraçado, na verdade é uma sátira, o filme chamado Beijo, que é o número de um processo, é o 2348772. Quem assistiu vai lembrar, e quem não assistiu, eu recomendo. Ali se tem uma noção da testemunha. O que é a testemunha? É a sua percepção. Mais que isso, às vezes a sua percepção com um certo rancor, com um certo ressentimento. Ali nós temos uma pessoa que foi, de certa forma, desprezada e acabou influenciando na decisão inicial do processo, por assim por diante. Mas eu não vou contar o filme, obviamente, né? Quem se interessar vai lá assistir o filme que vai dar boas gargalhadas. É um filme com a Maite Proença, com a Fernanda Torres, né? Quem assistiu deve lembrar bem dessa situação e acho que hoje é mais válido do que nunca uma revisão, uma releitura desse filme, considerando a prova testemunhal. Bom, então não há um lugar específico para a oitiva da testemunha. Né? Todas estarão aonde estarão para serem ouvidas, desde que tenham um aparato tecnológico necessário. Uma sugestão que eu acabei colhendo junto com o Dr. Kilser, da Matra, inserindo na nossa portaria, foi a do parágrafo 9º do artigo 10, que diz lá o seguinte: no caso de dúvida fundada acerca da prova testemunhal a ser colhida ou que tenha sido colhida de forma telepresencial, pode o juiz designar nova data para a inquirição da testemunha ou para proceder à sua requisição ou sua acariação. Obviamente que requisição e acariação, ou pelo menos a acariação terá que ser presencial, né? Mas a requisição pode até ser depois telepresencial mesmo, mas eu não faria isso. Se eu tenho dúvida, eu quero ver a testemunha face a face, né? Como juiz eu não faria isso. Mas então, já justamente em função de todas essas desconfianças que viriam a respeito da prova testemunhal, então nós inserimos esse parágrafo 9º do artigo 10. No artigo 11, nós tivemos o cuidado de colocar lá que, analogamente aos procedimentos presenciais, presume-se a boa-fé dos participantes do processo, sendo aplicável tal princípio aos atos telepresenciais. Óbvio que não precisava dizer isso, né? Mas, muitas vezes, nós temos que repetir o óbvio para lembrarmos que nós estamos migrando para um ambiente telepresencial, mas ainda temos que prezar por valores que continuarão vigentes no nosso mundo telepresencial. E esse, da boa-fé, é um deles. E colocado mais à prova do que nunca, tenho reiterado. Cooperação, lealdade, boa-fé presencial são conceitos que andaram esquecidos por um certo tempo e que agora são colocados à prova.
vamos ver se realmente podemos contar com essa boa-fé, né? Lealdade e cooperação. E quando eu falo boa-fé, lealdade e cooperação, não é só dos outros, é primeiro eu. Né? Primeiro eu. Se eu vou atuar com cooperação, lealdade e boa-fé, eu parte no processo, eu condutor do processo, eu procurador do processo. Somos todos nós que estamos construindo esse novo aprendizado coletivo. Bom, temos aqui um bom tempo já que já foi, mas vou me encaminhando então para os finalmente. Aqui dentro das minhas anotações possíveis do que seria mais relevante, a questão da ata, a questão do armazenamento, lá no artigo 13 e 12, 13, né, e questão da ata. No artigo 12, bom, nós temos que produzir esse material e armazená-lo em algum local. Por enquanto, nós teremos o PJE Mídias disponibilizado até 6 meses, e depois, e isso foi uma das opções da razão das opções pelo Google Meet, depois nós não sabemos como ficará. Mas, num primeiro momento, nós teremos essas questões, esse material gravado e disponibilizado no PJE Mídias. E ali fala o sistema local, mas nós não desenvolvemos um sistema local ainda. Mas por que fizemos constar? Porque, num segundo momento, se não tivermos um depósito lá juntamente com o PJE Mídias, nós teremos que desenvolver um sistema local aqui. Na verdade, já temos um plano B com o CETIC, com a nossa informática, que não vem aqui o caso, mas talvez possamos nos utilizar, num segundo momento, de um armazenamento local para esses depoimentos. E o que será armazenado? Né? Será armazenado, num primeiro momento, os depoimentos, somente os depoimentos em vista da questão de infraestrutura. Somente os depoimentos serão armazenados. E por que eu estou dizendo isso? Porque já essa semana alguém me perguntou, bom, mas então eu posso gravar uma audiência de conciliação e remeter para um local qualquer, um PJE Mídias, ou fazer um armazenamento qualquer, e isso valeria como prova da conciliação. Bom, o que eu disse? Mídias valem como prova, sem dúvida. Agora, não teremos como deixar isso vinculado ao processo num primeiro momento. Então, nós não podemos simplesmente gravar um acordo e entender que está tudo resolvido. Não, nós temos que transformar isso em ata. Aí sim, nós teremos que fazer uma ata com transcrição. Aliás, a audiência telepresencial não dispensa a ata. Teremos que ter sempre uma ata simplificada. Se tivermos o depoimento de partes e testemunhas, nós teremos aí nessa ata simplificada a qualificação das partes e a indicação de que a audiência está sendo gravada, né? Aquele depoimento está sendo gravado especificamente e será armazenado em tal local que as partes interessadas poderão ter acesso posteriormente. Então, esse é um ponto que traz alguma dificuldade de natureza tecnológica, que nós não estamos acostumados, mas com certeza iremos superar, seja pelo PJE Mídias, seja pela necessidade de armazenamento depois em qualquer lugar no dito sistema local. Então, com relação à ata simplificada, eu diria que seria mais ou menos isso. E, por fim, nós temos lá o artigo 15, que vai dar muito o que falar, né? Sem prejuízo das disposições da portaria tal, os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação à sentença de liquidação, embargos à execução, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exigem a coleta prévia de elementos de prova, somente serão suspensos se durante a fluência
a sua fluência, a parte requerer justificadamente ao juízo competente, informando os motivos da impossibilidade da prática do ato. E aí, já nos parágrafos posteriores, o prazo será suspenso e será retomado caso entenda o juízo que a justificativa não foi suficiente. Esse é o artigo 15. Mas, nessa semana, nós tivemos um pedido de providências junto ao CNJ, pedido de providência 359451, que deu uma diretriz diversa, e nós vamos ter que alterar esse artigo 15, né? Esse artigo 15 aqui nós teremos que alterar. Segundo esse entendimento que prevaleceu no CNJ por maioria, foi no sentido justamente de que, uma vez a parte informando a impossibilidade do cumprimento desses prazos, justamente para contestação, para embargos à execução, esses prazos estariam automaticamente suspensos, né, independentemente de apreciação pelo condutor do processo. Pelo menos foi o que eu entendi num primeiro momento. Então, isso terá que ser trabalhado ainda, porque não foi publicada essa decisão, né? Terá que ser trabalhado só a certidão, terá que ser trabalhado ainda, possivelmente para uma modificação e adequação, considerando a decisão do CNJ, que nós sabemos que acaba, se não tendo a última palavra, sendo um dos condutores do processo. Eu digo se não tendo a última palavra, porque a última palavra certamente cabe ao Supremo Tribunal Federal aí, nessas questões desde que envolvida a questão constitucional. Né? Então, rapidamente, eu diria, faz 1 hora que eu estou falando, né? Rapidamente eu diria, são essas as colocações que eu trago aqui a respeito da nossa transição das audiências trabalhistas do mundo presencial para o mundo telepresencial, né? Dizendo que realmente é um novo paradigma, temos que ter uma mudança no modelo mental, necessitamos de cooperação, lealdade, boa-fé processual, e procuramos fazer na portaria CR1, de 7 de maio, agora de 2020, o melhor possível. Mas, como eu tenho dito, é um processo em construção. Né? É um processo em construção. Teremos, certamente, que fazer uma avaliação melhor daqui a algum tempo, né? Também daquilo que veio para ficar, que permanecerá em nossas vidas, e daquilo que eventualmente possa ter sido uma experiência mal sucedida. Eu espero que a nossa experiência, nossa incursão pelo mundo das audiências telepresenciais seja, de fato, uma experiência bem sucedida. Mas estamos vivendo o momento, né? Não temos ainda a condição de avaliá-lo totalmente, e sugestões são sempre bem-vindas, eu tenho acolhido e transformado em possível realidade dentro das nossas condições para a qual estamos trabalhando dia e noite. Eu fico à disposição, então, para as perguntas. Eu acho que era esse o formato que a gente tinha pensado, né? Essa é a minha primeira intervenção no mundo telepresencial, no mundo virtual também. Tenho assistido muitas lives aí dos colegas de primeiro grau, da IJUD, ciclos e tudo mais, mas é a minha primeira incursão nesse mundo virtual. Então, aí eu espero ter atendido e fico à disposição, então, para os questionamentos. E, como eu disse inicialmente, depois ainda teremos uma oficina, né, na IJUD, e aí não ao público externo, mas ao nosso público interno. É isso, doutora Desirê, espero ter colaborado. Ok? Desirê? Tem que ligar o microfone. Certo. Então, desembargador Amarildo, eu agradeço a palestra, as brilhantes ponderações, né, de Sua Excelência, exatamente mostrando aspectos práticos da audiência telepresencial e salientando também discussões que nós, juízes, já temos, né, desembargadora Amarildo, maturado
maturado faz tempo, né? E eu penso que uma coisa que nós podemos ressaltar, e eu acho que o senhor ressaltou muito bem, mas é bom nós ressaltarmos para o nosso público, é que os juízes também estão preocupados com a lisura do procedimento. Eu acho que, na verdade, os juízes sempre estão preocupados com a lisura do procedimento. Esta é uma preocupação constante dos magistrados. É óbvio que os juízes também estão preocupados em garantir a integridade da prova. Obviamente, não vai esperar que os juízes sejam desarrazoados, né? Por exemplo, que quando vê que tem uma dificuldade realmente técnica, né? Da pessoa de acessar, que essa audiência não pode ser adiada, que não possa ser interrompida, exatamente como nós costumamos fazer nas audiências, né? Presenciais. Eu acho que eu acho que talvez o senhor concorde comigo, que os advogados também são bem preparados tecnicamente para a defesa dos seus clientes, né? E eles também devem alegar, porque obviamente isso é uma preocupação comum de todos nós, né? Com a rigidez da prova, com a rigidez das audiências, e óbvio que o advogado, no exercício da sua profissão, do seu mistério, ele vai alegar, eventualmente, se ele entender que há um cerceamento pela audiência telepresencial, algum problema, obstáculo para o seu cliente, né? E eu tenho algumas perguntas aqui para formular para o senhor. Primeira delas é que eu gostaria que o senhor ressaltasse duas questões, né? A primeira delas é a gravação da audiência. O senhor acha que é uma garantia para todos, para os senhores advogados, da lisura do procedimento? E a outra questão é, as audiências telepresenciais, elas vieram para ficar mesmo? Bom, claro que sim, a pretensão de esgotar o assunto, o que nós temos é que a gravação das audiências, na verdade, é um pedido antigo, inclusive da OAB, né, para que ocorressem essas gravações. Isso não tinha acontecido ainda, justamente pela questão do armazenamento, né? Essa questão de pandemia, isso já está batido, né? Veio nos antecipar alguns anos, né? Sei lá, 4, 5 anos das nossas atividades, em termos de necessidade, de tecnologia, de evoluirmos, né? Digo, aqueles passos que daríamos daqui 3, 4, 5 anos, fomos forçados a fazê-lo neste momento. Então, é uma garantia? Certamente que é, e tanto é uma garantia que, não só para as partes, como para os próprios juízes, e eu acho que até para o segundo grau também fica melhor, uma vez passado um primeiro momento, né? Porque na transcrição da ata, o que você tem exatamente? Você tem um documento frio que está ali, e que você vai fazer uma leitura. Com a gravação das audiências, nós teremos vários aspectos, né, que nos fugiam com relação à questão da imediatidade da prova. Então, eu acho que é uma garantia para as partes, para os procuradores, para os juízes e também para os próprios tribunais, que depois vão rever essas provas quando em questão de fato, que são os tribunais regionais do trabalho. As questões das audiências telepresenciais, se vieram para ficar, eu penso que sim, até certo ponto. As audiências telepresenciais iniciais, audiências de sejusques, né, como eu já disse inicialmente, não tem razão para um deslocamento, né, das partes até o fórum, para que cheguem lá e juntem a prova, o que hoje já ocorre via PJE, e tratem da conciliação ou não. Com relação às audiências de instrução, que é o ponto mais complicado, mais complexo disso tudo, eu penso que, se obtivermos êxito nesse primeiro momento, um mínimo de aceitação, no futuro, nós poderemos ter audiências telepresenciais a requerimento das partes, através de cooperação, de ato conjunto, né, solicitação para que assim ocorra,
e fará parte das nossas vidas, sim. Então, eu acho que não não teremos o abandono das audiências presenciais, que em muitas circunstâncias não temos como fazê-lo. Né? Agora, por ato negocial, lá, artigo 190 do CPC, que certamente passará a fazer parte da nossa vida no judiciário trabalhista também, poderemos ter, sim, as audiências telepresenciais como algo permanente em nossas vidas. Né? Ok? Desembargador Amarildo, retomando essa questão do artigo 190, negócio processual, uma das perguntas dos senhores advogados, esse artigo pode ser utilizado para não realizar as audiências telepresenciais? Como é que é? Desculpa, eu não acabei não... Se o artigo 190 do negócio processual, se ambas as partes não desejam realizar as audiências telepresenciais, isto aí será aceito, será admitido? Como os magistrados, né, como o TRT irá se comportar? Bom, fica difícil de dizer assim, né, de pronto. Bom, primeiro que nós sabemos que as partes podem requerer em conjunto o adiamento por uma vez. Né? Me parece que a cooperação aí, nos termos do artigo 190, é no sentido de proposição, né, de ação, de se fazer e de não fazer. Então, eu, sinceramente, não vejo como as partes possam simplesmente dizer, olha, não queremos fazer. Podem até dizer, pedir o adiamento por uma vez. O juiz vai remarcar, tá, em um determinado momento posterior, mas passado esse momento posterior, eu não vejo como utilizar o artigo 190, que eu não lembro exatamente a redação aqui, mas eu nunca fiz qualquer interpretação no sentido de obstar, na verdade, o andamento do processo. Claro que se eu peço o adiamento do processo para negociação, para que as partes tenham tratativas por um determinado tempo, para se chegar a um termo, é outra situação. Né? Agora, simplesmente dizer não vamos dar continuidade ao processo. Eu concordo até com o senhor, né, desembargador Amado, porque, na verdade, eu não sei, eu teria, se realmente poderia recusar a jurisdição. Eu tenho a impressão de que, se fosse para utilizar a legislação processual para recusar a jurisdição, então por que entrou com a ação, né? De início, né? Nós não queremos, né? Será só audiências telepresenciais, nós não queremos audiências telepresenciais, né? Então, na verdade, seria discutível, teria de realmente esmiuçar essa vontade comum das partes, né, no que poderia eventualmente ser uma recusa à jurisdição, sendo que é óbvio, eu penso que os magistrados, né, eu acho que o senhor pontuou muito bem, também tem esse interesse, né, que o processo tenha lisura no processo, que tenha, né, correção no processo. Penso que, à medida que for se encaminhando as situações, né, nós vamos, né, alcançar um bom termo nessas audiências. Né? Eu acho que é o que o senhor também colocou. Né? Uhum. Uma outra pergunta que também é formulada para os senhores advogados seria que o diálogo do advogado e cliente é fundamental. Como assegurar que esse diálogo ocorra durante a audiência? Se o advogado, por exemplo, não estaria no mesmo ambiente que o cliente. Primeiro, ele não necessariamente não tem que estar no mesmo ambiente com o cliente, né? Ele pode estar no mesmo ambiente. E a comunicação ocorre de várias formas. Né? A comunicação não tem que ser necessariamente presencial. Eu estou aqui, acabei de receber aqui um WhatsApp aqui do meu filho, tal, que me disse determinada coisa, assim como poderia receber aqui do Norberto, que está coordenando as nossas atividades, ou mesmo que eu, ou de qualquer outro colega. Então, o fato de eu não estar presente no mesmo ambiente não significa incomunicabilidade. São coisas diferentes. Eu penso que isso não é impeditivo. Né? De forma alguma seria um impeditivo para a realização da audiência telepresencial. Ok? Tá certo. Penso que nós estamos, então, nos encaminhando o horário para o término. O nosso horário está chegando ao fim.
Eu gostaria de agradecer, então, ao desembargador Amarildo Lima pela exposição, bem como a todos os colegas, advogados, operadores, servidores que estão preocupados com essa temática e desejar a todos nós, né, desembargador Amarildo, uma boa sorte com essas audiências telepresenciais. Uma última fala sua, desembargador. Sim, eu quero dizer, bom, primeiro agradecer à Escola Judicial pela oportunidade de levar uma palavra aos juízes e ao público em geral aí pelo YouTube, e dizer que estamos transitando para um mundo novo, né? Um mundo novo que é desafiador, mas que certamente, ainda que em parte, veio para ficar, né? Veio para antecipar um futuro e certamente deixará as suas pegadas em nossas vidas para sempre, né? Porque teremos uma nova possibilidade de audiências, da produção de atos processuais de uma forma geral. E dizer que a portaria da Corregedoria foi elaborada com o melhor dos intentos, estamos ainda em aperfeiçoamento, existem vários modelos que podem ser utilizados, estamos estudando essas possibilidades, mas por hora o modelo adequado, entendemos adequado para a nossa necessidade e impactos que causarão, é justamente um modelo de átrio, né? Como eu disse inicialmente, um modelo consistente num átrio com sala de espera e sala de audiência. Agradeço só a todos a possibilidade de dizer e vamos, então, para o público interno, né, continuar nossos debates na oficina da Escola Judicial da 12ª Região. Agradeço a desembargadora Desirê, que mediou a nossa conversa. Agradeço a todos, o pessoal do suporte, e especialmente ao convite à desembargadora Tereza Kotoski, que é a nossa diretora da Escola Judicial e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, com quem temos dividido a grande responsabilidade de tentar levar a continuidade das nossas atividades nesse momento tão difícil das nossas vidas. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigada, então, a todos e convido os colegas magistrados para seguirmos, então, na nossa oficina de boas práticas em audiências telepresenciais. Um bom dia a todos.